Olá, meus queridos alunos. Então, venho aqui com este vídeo tentar manter um contato um pouco mais próximo com vocês. E na esperança de que essa pandemia logo vai passar e em breve estaremos todos novamente juntos na escola. Mas enquanto isso não acontece, e ainda não temos prazo para que isso aconteça, até por nossa segurança e de todos os nossos próximos, né, nossos familiares, então vamos continuar com as atividades remotas, seja na página da escola, no Facebook, no YouTube, de alguma forma manter um contato para que a gente se sinta mais próximo do outro, uns dos outros, né? E para isso então eu vou começar fazendo uma retomada ali, uma revisão das semanas que eu coloquei ali as atividades desde junho, que seriam a revisão inicial dos números naturais. Então a primeira semana que eu coloquei foi da semana de 8 de junho, 8 do 6. Nessa semana então de 8 do 6, o que nós vimos lá? O início dos números naturais, dizendo que é um conjunto formado pelos elementos a partir do número zero. Ou seja, então do zero para cima. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, né? Até o infinito, né? Porque não sabemos qual é o último número, porque sempre existe algo maior. Então, esses são os números naturais. E a partir disso, então, lá daí eu coloquei a descrição de como seriam então os números naturais, né, para que servem os números, né, assim como não só os naturais, mas os inteiros, os reais, os racionais, todos eles então servem para contar objetos, ordenar e assim por diante, né? Essa é a finalidade dos números. E daí lá tem o texto então inicial colocando essas atividades. Subconjuntos dos números naturais. E nos subconjuntos, então, daí vem a primeira definição. Né? Eu vou estar colocando aí, conforme vai aparecer na tela, né, o que a gente precisa saber ali de símbolos e assim por diante. Então, primeiramente, tem ali o símbolo dos números naturais, que vai estar lá no início, né? Tinha lá no início, que era o N maiúsculo. E daí esse N maiúsculo, ele, para representar que se trata de um número que representa os números naturais na matemática, ele vai ter sempre uma característica, não somente a letra N. Ou ele vai ter do lado ali da perna do N mais um risco, né, mais um traço, mais uma barra, ou ainda na diagonal do N, vai ter ali uma barra acompanhando, que é justamente para identificar que se trata dos números naturais da matemática. E ali então nos subconjuntos vai ter umas definições que a gente precisa saber, que ali tem alguns problemas que a gente vai utilizar, que é o parêntese ou ainda o colchete. O que é o parêntese? O parêntese vai representar, daí tanto faz ele de qual lado que ele tiver, né? Ou na esquerda ou na direita, ou começando ou fechando ou terminando o subconjunto. Ele vai sempre dizer que é um conjunto aberto. Representa isso. Ou seja, que o elemento que está ali do lado do parêntese, seja do lado esquerdo ou do lado direito, ele não vai entrar nesse subconjunto. Então, por exemplo, se começa o parêntese e tem o número 2, o 2 não faz parte desse conjunto. Vai ser a partir do próximo número, que seria o 3, né? E até lá o próximo lá do outro lado, onde vai estar fechando. Se tiver o colchete, que é o quadradinho, se tiver o colchete, daí tanto faz do lado esquerdo ou do lado direito, né? Ou abrindo ou fechando o subconjunto, ou começando ou terminando o subconjunto. Se tiver o colchete, o que vai acontecer? Quer dizer então que é um conjunto fechado, ou seja, o número que está ali do lado do colchete,
tanto faz no lado esquerdo ou no lado direito, quando inicia ou quando fecha, ele vai pertencer ao conjunto. Então, se lá no último lá que aparece é o número 8 e o colchete, o que vai acontecer? O 8 vai fazer parte desse subconjunto. Diferente, então, do parêntese, que o parêntese, então, não faria parte do subconjunto. O 8, então, não faria parte, né? Porque daí seria parêntese. Já no colchete, daí sim ele faz parte, então, do subconjunto. Então, temos o símbolo ainda menor que, conforme está aparecendo aí para vocês, é uma seta, né, apontando para a esquerda, que quer dizer que o número vai ser menor que o que aparece ali do lado. Por exemplo, 5, número 5, e a seta apontada para o 5, depois o 6. Quer dizer, então, obviamente, que o 5 é menor que o 6. E ainda pode ter menor ou igual, que daí vai ter também o símbolo, que além da seta tem mais uma barrinha acompanhando a seta. Quer dizer, então, que o número pode ser menor do que o que está ali ou igual. Então, pode ser o 5 menor ou igual ao 5. E ainda ao contrário, a seta para o outro lado, também vai aparecer, quer dizer, maior que. Ou ainda, quando tem a barrinha acompanhando a seta, maior ou igual que. Ou seja, agora ao contrário, tem o número 6 e essa setinha apontando para a direita, então para a direita vai estar o 5, que quer dizer então, obviamente, que o 6 é maior que o 5. Ou ainda, se tiver a barrinha embaixo, pode ser 6 maior ou igual, daí vai estar ali, o 6 também pode ser, então maior ou igual a 6. Então são os símbolos aí que a gente vai estar precisando aí para essas primeiras aulas. Então daí ali, seguindo na explicação, tem alguns subconjuntos ali falando do parêntese e do colchete, e vem os dois problemas que da primeira semana, da semana de 8/6. Na verdade são problemas, são os exercícios. O exercício 1.1, que vai estar aparecendo então também aí para vocês. Determine os elementos dos seguintes intervalos. E daí eu já coloquei a resposta ali de todos eles. Mas vamos fazer a leitura aqui para vocês. Então, parêntese, 2, vírgula, separando os números, né, o primeiro e o último número, 3. E parêntese também. Ou seja, como é parêntese, é um conjunto aberto. Então, como é aberto, nem o 2 e nem o 3 faz parte desse conjunto. Ou seja, não tem nenhum número. Então, a resposta é aquele símbolo que está ali, que também vai estar aparecendo aí para vocês, que é um 0 cortado ao meio, que quer dizer vazio. Então esse é o símbolo vazio, ou seja, nenhum número. Não tem nenhum elemento que faz parte, porque nos dois são abertos, então é o 2 e o 3, não tem nenhum outro número aí no meio, né, nos números naturais, então é o conjunto vazio a resposta. O segundo, parêntese 2, depois é o 3, colchete. Como é colchete, então o 3 faz parte. Então a resposta é o número 3 somente. Agora o próximo é o contrário, é colchete 2,3 parêntese. Então o colchete está no 2, então quem vai fazer parte desse subconjunto é o 2. O próximo, colchete 2,3 colchete. Então nesse, como tem colchete dos dois lados, então o 2 faz parte e o 3 também, que é os dois números que tem no subconjunto. O próximo, parêntese 3, vírgula, 7, parêntese. Então, como é parêntese nos dois lados, o 3 e o 7 não faz parte, só os que estão entre eles, ou seja, o 4, o 5 e o 6. E a gente sempre representa, não falei antes, mas sempre representa com as chaves, né? Os números ali, os elementos que fazem parte, a gente coloca entre chaves, que quer dizer a resposta. Então abre as chaves para colocar a resposta e fecha as chaves para terminar a resposta. O próximo, parêntese 3, 7, colchete. Então agora o 3 ainda não faz parte, porque é parêntese, mas o 7 já vai fazer.
Então a resposta vai ser o 4, 5, 6 e o 7. O próximo, colchete 3, 7, parêntese. Então o 3 faz parte, o 3, o 4, o 5 e o 6. O 7 não faz parte porque o 7 é parêntese. E ainda então, o último é colchete 3, 7 colchetes. Ou seja, então todos os números, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E ainda tem o 1.2, que é determine o menor elemento de cada um dos seguintes conjuntos. Então o menor elemento é o menor número, né? O menor valor. Então no primeiro, colchete 2, 8 colchete. Então é o menor, a gente sempre tem que olhar o primeiro, né? Como é colchete, é o 2, o menor elemento. No segundo, parêntese 2, 8 colchete. Então o 2 não faz parte, o menor número vai ser o 3. Próximo, parêntese 3, 5, parêntese. Então aqui também, como é parêntese, o 3, que é o primeiro, não faz parte, a resposta vai ser o 4. Próximo, parêntese 3, parêntese 4. Ou seja, o 3 não entra nem o 4, porque os dois têm parêntese. Então, a resposta é o vazio, né? Nenhum número. Então, o próximo é colchete 3 até o 7 colchete. E daí com o símbolo UV invertido, que quer dizer intersecção. O que quer dizer intersecção? Que apenas os elementos comuns entre os conjuntos relacionados que vão fazer parte da resposta. Como ali tem 2, tem que ser os números comuns, os elementos comuns nos dois subconjuntos. Então o segundo subconjunto é colchete de 2 até o 5, colchete. Ou seja, então, o primeiro é do número 3 até o número 7, e o segundo do número 2 até o número 5. Quem são os comuns? O 3, já que o primeiro começa no 3, e o segundo começa no 2, então o 3, o 4 e o 5, porque o segundo vai até o 5, mas o primeiro até o 7. Então descarta o 2, lá do segundo conjunto, e o 6 e o 7 do primeiro conjunto. Então a resposta é o 3, o 4 e o 5. E o último, então, dessa semana de 8/6, colchete de 3 até o 7, colchete, ou seja, todos os números do 3 até o 7. O U, o que quer dizer o U? Quer dizer união, ou seja, todos os elementos dos conjuntos relacionados. Então aqui todos os elementos do primeiro e do segundo, né, que são os que aparecem. Então o primeiro é do 3 até o 7, como eu já falei, e o segundo, colchete, de 2 até o 5, colchete. Então vai entrar todos os números do 2 até o 7, porque o menor ali dos dois conjuntos é o número 2, e o maior dos dois conjuntos é o número 7. Como é união, junta todos eles. Então o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 é a resposta.